Há pouco menos de 2 anos para a realização dos Jogos Paralímpicos de 2024, o OTD em Paris traz uma entrevista exclusiva com Andrew Parsons, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Ele falou sobre os exemplos que a Rio 2016 pode dar a Paris e também sobre como estão os preparativos para a próxima edição da Paralimpíada. Antes de começar o nosso papo, um recado rapidinho para você se inscrever no canal e badalar o sino, assim você não perde nenhuma novidade sobre o ciclo paralímpico e olímpico rumo a Paris 2024. Andrew Parsons é presidente do Comitê Paralímpico Internacional desde 2017. Descendente de escoceses e nascido no Rio de Janeiro, o carioca revelou quais pontos que a Olimpíada realizada na terra natal dele podem servir como exemplo para Paris 2024. Bom, tem muita coisa que a gente aprendeu no Rio 2016 com o que a gente acertou e também com o que a gente errou nos Jogos. Então, coisas como a promoção dos Jogos de forma antecipada, o sucesso dos Jogos Paralímpicos como impulsionador dos 2 Jogos, essas são coisas que a gente aprendeu. Claro, tem coisas no Rio que a gente aprendeu a não fazer, na questão, por exemplo, estratégia de venda de ingressos, que não foi bem planejada e bem executada. No final acabou dando certo, mas mais pelo apelo do que pelo planejamento. Então, a gente traz para os comitês organizadores, seja o de Tóquio, seja dos Jogos de Inverno, de Verão, alguns dos exemplos do Rio, de novo, negativos e positivos para que a gente não repita e para que a gente repita. Mas isso acontece com todas as edições de Jogos. A gente aprendeu muito em Londres, a gente aprendeu muito em Milão, em Sochi, enfim, em Beijing 22. Então é algo que a gente vai levando sempre. Especificamente do Rio, eu acho que a presença do Paralímpico para os Jogos como um todo foi muito bem entendida, né? Os Jogos Rio 2016 Paralímpicos foram importantes para o sucesso dos Jogos como um todo. Isso também a gente aprendeu em Londres. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional também explicou por que Londres 2012 é visto como a grande referência para a organização dos Jogos de Paris. Acho que Londres levou os Jogos Paralímpicos para outro patamar, né? Mesmo Pequim foram jogos muito bons, espetaculares, mas Londres foi outro patamar, com os estádios absolutamente abarrotados, a promoção. Eu acho que o Channel 4 teve uma participação muito importante dentro do Reino Unido, criando uma forma nova de comunicar Jogos Paralímpicos, com bom humor, com um certo atrevimento, tirando do lugar comum. E eu acho que esse entendimento também do quanto os Jogos Paralímpicos são importantes para o sucesso do que foi Londres 2012 como um todo foi também algo muito bem executado, né? E o comitê organizador era um comitê que conseguia entender não só os desafios de organizar os Jogos Paralímpicos, mas as oportunidades. Então, depois dos Jogos Paralímpicos de Londres, tem 1 milhão de pessoas com deficiência a mais no mercado de trabalho. Então, aproveitou-se ali o legado para futuro também, não só em questão de infraestrutura física, mas em mudança de percepção. Eu acho que esses aspectos são importantes. Utilizar, entender que os jogos são uma plataforma para a mudança, que a mudança não ocorre só até a data dos jogos, ela continua acontecendo depois. Agora, a partir de depois é uma função da sociedade, né? O Comitê Paralímpico Internacional não vai ficar, depois dos Jogos aqui de Paris, vai monitorar o legado, mas não vai ser, a gente vai partir para Los Angeles, para Brisbane, para 2036. Então, cabe esse papel também. Eu acho que Londres executou isso muito bem. Não foi algo de 7 anos, mas foi uma visão. O Parque Olímpico ainda, por exemplo, não está totalmente pronto. A parte esportiva, claro, mas o desenvolvimento daquela área. Então, esse planejamento de longo prazo, ou longuíssimo prazo, eu acho que é algo que muitas cidades têm a aprender. Por isso que Londres ainda é considerada a melhor edição. E o legado de Paris 2024? O que a Paralimpíada quer deixar para as pessoas com deficiência que vivem na capital francesa? Em relação a Paris, existe uma expectativa muito grande aqui em relação a transporte, né? As pessoas com deficiência reclamam muito do sistema de transporte que é pouco acessível. A gente esbarra em questões da legislação, né? Como para ter uma estação acessível, você tem que fazer a linha inteira, tem que ser acessível. Então isso são coisas que, ao nosso ver, travam um pouco o desenvolvimento enquanto você podia começar com algumas estações em linhas diferentes, que sejam mais pertinentes aos jogos, isso para começar e depois você vai chegando, poderia ser um avanço. Então essa é uma preocupação grande deles aqui,
o que a gente sempre busca é uma questão de mudança de entendimento a respeito da pessoa com deficiência. A gente viu no Japão uma transformação enorme, a gente viu no Rio, a gente viu em Londres, só para falar de jogos de verão, e aqui tem uma oportunidade muito grande também para isso. É um país que precisa, embora uma sociedade avançada, uma sociedade que tem, né, a questão da luta pelos direitos como algo muito, está no DNA, mas a questão da pessoa com deficiência aqui ainda precisa evoluir bastante do ponto de vista do entendimento da mentalidade para que elas tenham oportunidade. Como a Paralimpíada de Tóquio teve de ser postergada para 2021 por conta do período mais crítico da pandemia do coronavírus, o ciclo de Paris foi mais curto. Andrew Parsons falou sobre quais são os maiores desafios de organização diante deste cenário. Então, ele é mais curto, mas não por comitê organizador. O comitê organizador teve os mesmos 7 anos que a grande maioria dos comitês organizadores. Para os países e para as federações internacionais afeta muito, porque as federações internacionais têm que espremer um calendário de 4 anos em 3, e os países têm que mudar completamente a preparação dos seus atletas em virtude desse calendário. Então, do ponto de vista de entrega dos jogos, não tanto, você perde um ano de promoção dos jogos, claro, tá todo mundo pensando em Tóquio antes de pensar em Paris, internacionalmente falando, mas afeta muito mais aos países, às federações internacionais e internacionais. E o Brasil? Como o Parsons enxerga o momento paralímpico brasileiro? No Brasil está se fazendo um trabalho espetacular, assim, eu acho que o legado dos Jogos Rio 16 foi muito importante, né? O movimento paralímpico conseguiu sextuplicar os seus recursos, o centro de treinamento foi construído, um conhecimento, um awareness, né, como a gente chama, maior por parte da sociedade, e a gestão atual do MISEAL tem sido de excelência, né? Então, e voltando, algo como a gente também está fazendo internacionalmente, voltando também um pouco mais para a questão dos direitos humanos das pessoas com deficiência, mostrando o esporte paralímpico como plataforma, sem perder, digamos assim, a parte emocionante do esporte, aproveitando bem o CT. Então, os resultados de Tóquio foram espetaculares. Então, eu acho que a minha opinião é que a gestão tem sido muito bem feita, muito bem executada. A gente aproveitou o legado do Rio muito bem. Se o movimento olímpico acabou não aproveitando tão bem quanto poderia, o movimento paralímpico aproveitou ao máximo. E eu acho que em Paris os resultados também vão ser do mesmo nível ou melhores que Tóquio. Eu acho que o Brasil está num movimento muito, muito positivo no Paralímpico. E agora eu reforço o convite, se inscreva no canal, badala o sino e também deixa o like nesse vídeo, assim você não vai perder nada sobre o ciclo paralímpico e olímpico rumo a Paris 2024. Aquele abraço e até o próximo OTD em Paris.